A Secretaria Especial de Comunicação acaba de publicar uma nota a respeito do encontro do presidente Jair Bolsonaro com os chefes de missões diplomáticas de diversos países, dezenas de países. O que diz aqui? O presidente Jair Bolsonaro sublinhou aos representantes do corpo diplomático que sua própria carreira política é resultado de um sistema democrático. Lembrou, nesse sentido, seu período de mais de 30 anos como representante eleito, em trajetória iniciada na Câmara Municipal do Rio, passando pela Câmara dos Deputados e culminando com sua eleição à presidência da República em 2018, com mais de 57 milhões de votos válidos. O senhor presidente sublinhou aos titulares e representantes diplomáticos presentes seu desejo de aprimorar os padrões de transparência e segurança no processo eleitoral. Enfatizou que a prioridade é assegurar que prevaleça de modo inquestionável a vontade do povo nas eleições que se realizarão em 2 de outubro próximo. Volta todo mundo para cá. Essa nota que está aí no nosso grupo, Bia, já te mando uma sugestão de tarja, só lançar a pergunta aqui. Renata, é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência tentando dar um freio na repercussão que foi muito ruim. Os principais veículos de informação, eu vou abrir aqui a Folha também e o Estadão para que a gente tenha a dimensão de como está sendo a repercussão. Aqui na CNN também falamos, todos nós, né, que o presidente falou novamente e não apresentou provas, né? Bolsonaro usa encontro com embaixadores para atacar o TSE, STF e urnas sem provas. O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Bolsonaro repete teorias da conspiração e ataca urnas, TSE, STF a embaixadores. No Globo, Bolsonaro usa reunião com embaixadores para fazer novos ataques sem provas às urnas e ao TSE. Além da fala do presidente de que ele achava que não deveria ter tido eleição municipal no Brasil, porque ele não confia na urna. E aí, Renata, a SECOM vem tentando colocar aqui, acabei fechando, gente, a coisa num patamar mais baixo, porque repercutiu muito mal, inclusive asseverando a data da eleição, dia 2 de outubro. Bem, a nota da SECOM que ela se mostra inócua, porque o evento foi transmitido, então qualquer um que queira ir lá ver exatamente o que o presidente disse é muito simples, vai estar de fácil acesso, quem não viu ao vivo pelo canal do próprio governo pode ir atrás na internet e vai ver. A gente já teve acesso aqui, não estávamos acompanhando ao vivo porque estamos fazendo jornal, mas já vimos diversos trechos das declarações do presidente. Ele emula muito do que ele falou naquela live do início de agosto do ano passado, quando ele tornou público o inquérito em andamento da Polícia Federal, tentando mostrar que isso provava que nosso sistema de votação é vulnerável, o que não é verdade. Posso, se for o caso, já trazer alguns trechos desse caso para a gente entender. O presidente falou hoje aos embaixadores sobre o fato de entender que ser despropositado observadores internacionais, porque o nosso sistema é falho, disse ele, então não haveria o que observar, o que verificar, o que não é verdade novamente. E aí, sendo muito breve, gente, nesse inquérito do presidente lá atrás, no dia seguinte dessa live, foi no dia 4 de agosto, eu trouxe uma reportagem aqui na CNN com fontes da Polícia Federal e elas já diziam que o inquérito, que ainda não havia sido concluído, descartava qualquer tipo de acesso indevido no sistema. Então, o inquérito que foi aberto para saber se a invasão hacker que aconteceu em 2018 havia comprometido a eleição de 2018, já havia descartado qualquer problema. Então, quando o presidente leva ele a conhecimento público, a PF já sabia que não havia um problema. O delegado à frente desse caso reiterou isso, a investigação que foi aberta posteriormente para investigar a própria live, e disse que não havia como sustentar qualquer tipo de fraude ou qualquer problema no sistema eleitoral. O técnico que os aliados do presidente levaram nesse dia, um professor e engenheiro, disse também à Polícia Federal nessa investigação posterior que nunca concordou com os dados que foram colocados lá, que analisou o inquérito vazado pelo presidente e que ele não identificava nenhum tipo de problema à eleição. E que, inclusive, o TSE já havia tomado providências para corrigir falhas desse ataque hacker que apenas atingiu o sistema interno do TSE. Então, em relação ao que o presidente volta a falar agora, já estava claro quando ele divulgou pela primeira vez e depois disso, caso o presidente tivesse tido ali uma falha no seu assessoramento, já
há diversas fontes de informação para que o presidente estivesse melhor informado e parasse de desinformar a população. Sobre a questão que o presidente disse que observadores internacionais não teriam o que fazer aqui porque o nosso sistema é falho e ele não é auditável, de novo, isso não corresponde à realidade. Eu vou trazer informação recente do Tribunal de Contas da União, que colocou seus auditores para fazer uma série de análises sobre o TSE e sobre as medidas tomadas pela Justiça Eleitoral. E, de novo, em decisão unânime de todos os ministros do Tribunal de Contas da União, a Corte disse: não há qualquer evidência de problema no nosso sistema eleitoral e a segurança para a realização do pleito nesse ano. Ô Yuri, de novo, a Renata faz esses apontamentos muito claros aí. Opa, chegou aqui... Aqui, né? Na verdade, não vem nada novo, mas a Justiça Eleitoral, Gabriela Coelho nos auxiliando aqui, a Gabriela Coelho trazendo para a gente, né? Aqui todos os links que já foram postados pela Justiça Eleitoral num projeto que eles têm de checagem, inclusive que muitas vezes é fato ou fake, né? E a Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE produziu alguns conteúdos que explicam alguns dos pontos trazidos pelo presidente Jair Bolsonaro durante reunião com embaixadores em 18 de julho. Alegação 1, apenas 2 países do mundo usam sistema semelhante ao brasileiro e assim vem aqui a checagem. Hacker teve acesso dentro ao TSE. É falso que hacker tenha atacado o sistema de votos do TSE. Link que já está, tudo isso já está na internet. Fato ou boato? Hacker não desviou voto de urna eletrônica. Hacker poderia excluir nome de candidato. Urna não pode ser manipulada via internet. Hacker desinforma sobre o sistema eleitoral. Enfim, uma série, inclusive, de veículos públicos, né, que não são da própria Justiça Eleitoral. Ali a coisa, né? Auditoria do PSDB. PSDB diz que o sistema é inauditável. O Bolsonaro repetiu, a Renata falou, e está aqui também. A auditoria do PSDB não encontrou fraude. TSE não imprime voto mesmo com recomendação da PF. Não é verdade que o TSE se nega a cumprir. Enfim, gente, são, no total, 14, 15, 20 itens. O último deles é, né, a alegação do presidente. A PF disse que o TSE é um queijo suíço, uma peneira. Resposta: a Justiça Eleitoral não tem conhecimento de tal afirmação feita pela Polícia Federal. São uma série de links, postagens que já estão todas no ar, porque, de novo, né, o presidente não trouxe elementos novos nessa conversa. Mas eu vou voltar aqui, Yuri, obrigada, Gabi Coelho conectada aqui com a gente. Eu vou voltar aqui, Yuri, com esse tom da SECOM, porque me parece muito tentando jogar água na fervura, por mais, como a Renata disse, né, o leite já derramou, porque a coisa foi transmitida e está nas redes sociais e mais, né? Mais dessas muitas afirmações que já foram rebatidas, e a SECOM tenta dar um passo atrás, né? Inclusive, aí, nesse sentido, seu período de mais de 30 anos como representante eleito, inclusive pela Câmara dos Deputados, sua eleição à presidência em 2018, com mais de 57 milhões de votos válidos. Enfim, me parece que eles estão tentando colocar água na fervura, não sei se é possível, né? Pois é, diante de uma retórica que vem se estendendo não por dias, não por esta tarde, não por semanas, não por meses, mas mais de ano, que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado em xeque o sistema eleitoral, e isso ecoa na comunidade internacional. Quando a gente vê essa nota da SECOM para entender, quando fala em intercâmbio de ideias sobre o sistema eleitoral, relembrar todo o aspecto de que o presidente Jair Bolsonaro teve uma carreira no Congresso Nacional, de que ele foi eleito democraticamente em todas as suas eleições, enaltecendo o fato de que vai haver eleições no dia 2 de outubro deste ano, primeiro turno das eleições gerais. Tudo isso é para tentar colocar o presidente Jair Bolsonaro perante a comunidade internacional como uma pessoa que respeita o sistema democrático. E por que é necessário fazer isso? Porque há dúvidas se o presidente Jair Bolsonaro, perante a comunidade internacional, de fato respeitará o processo democrático deste ano. Ou seja, se vai participar das eleições, confiar nas urnas eletrônicas e respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for. E isso tem sido dito aqui dentro do país, isso a gente tem ouvido
da campanha da oposição, do ex-presidente Lula, dos seus aliados. A gente ouviu isso no documento apresentado pela senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB ao Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, destacando não só o pacto de não agressão, mas a confiança no sistema eleitoral e o respeito ao resultado das urnas. E não dá para tirar de contexto uma questão importante. A gente viu saindo na última edição, por exemplo, da revista The Economist, que é um formador mundial de opinião, uma grande reportagem cujo título é justamente uma dúvida. O presidente Jair Bolsonaro poderia fraudar o resultado das urnas, poderia roubar a votação. Foi bom você ter lembrado disso. É nisso. A capa da Economist é sobre democracia nos Estados Unidos, sobre o abalo que está ocorrendo na democracia americana, e a reportagem que fala do Brasil é colocando o presidente Jair Bolsonaro como um Trump dos trópicos. Isso que está colocado numa das revistas mais influentes do mundo, uma das publicações mais influentes do mundo e que forma a imagem do país perante a comunidade internacional. Ou seja, ignorar todo esse contexto não vai ajudar, não adianta nada, é tapar o sol com a peneira. Existe uma preocupação na comunidade internacional, se é legítimo ou não, se foi fomentado ou não por palestras dos ministros do TSE, isso é para a narrativa da disputa política. Mas que de fato existe essa dúvida sobre o quanto o sistema eleitoral o resultado das urnas vai ser respeitado ou não pelos aliados do presidente e pelo próprio presidente, isso é um fato que está dado. Gente, a reportagem da Economist, eu abri aqui para vocês agora, essa que o Yuri cita, essa é a publicação mais prestigiosa para os formadores de opinião, em especial da economia, né, Renata? Investidores no mundo inteiro, a Economist repercute muito. E sim, o título é esse, né? Poderia Jair Bolsonaro tentar fraudar, né, a eleição ou roubar a eleição brasileira? E o primeiro parágrafo diz o seguinte, né? No dia seguinte, após Donald Trump, né, ter instado um protesto, né, uma tempestade no Capitólio em Washington, né, para tentar revirar o resultado da eleição, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né, um homem que algumas vezes é chamado de Trump dos trópicos, sugeriu que ele também duvida do sistema do seu próprio país, de que as eleições sejam justas. E aí relembra a frase de Bolsonaro: se nós não tivermos uma forma de auditar os votos, nós podemos ter problemas maiores do que os Estados Unidos. É assim que começa a reportagem da Economist. E aí, Leandro, a grande questão é, né, a gente está aqui falando, o presidente repetindo, esperava-se, ele prometeu trazer novidades, alardeou-se muito que viria, não veio, foi o mesmo roteiro, os mesmos alvos, a urna, os mesmos ministros também. E aí eu queria ouvir um pouco você se essa tentativa da SECOM de colocar as coisas num patamar mais ameno se resolve. Nossos colegas aqui dizem que não, mas quero te ouvir. Não resolve, Dani, porque talvez essa seja a manifestação mais grave do presidente Jair Bolsonaro sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Entre todas que ele fez desde, como o Yuri lembrou, né, há mais de ano que o presidente vem fazendo esses questionamentos. O que o presidente fez hoje com estrutura de transmissão pública, né, da TV Brasil, falando com embaixadores de outros países, foi repetir uma cantilena que ele fez na sua live, que ele é, obviamente, muito mais direcionado para os seus apoiadores. O presidente pegou o conteúdo da live e jogou isso para a comunidade internacional. Fica claro que o presidente não vai parar por aí, mas fica claro também que a gente chegou, pelo menos na minha avaliação, numa espécie de auge dessa história, desses questionamentos todos do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral, porque o conteúdo, vendo os trechos, né, a gente, claro, tentou acompanhar aqui na medida do possível, nossa equipe enviou os trechos transcritos para a gente, mas é exatamente o mesmo conteúdo das lives que o presidente faz às quintas-feiras e daquela que acabou virando alvo de investigação da Polícia Federal, como a Renata lembrou, de mentiras, porque o Tribunal Superior Eleitoral já desmentiu fartamente que é possível uma urna eletrônica autocompletar um voto. Isso está desmentido desde 2018, quando os vídeos começaram a circular
uma montagem grosseira que mostrava um eleitor apertando o número 1 e a urna se autocompletando. O presidente Jair Bolsonaro falou isso hoje para embaixadores. Então, é algo que o TSE já fartamente desmentiu. Um deputado apoiador do presidente foi cassado por isso, né? O Francisquini, lá no Paraná, o TSE reafirmou algo neste ano que já havia falado nas eleições de 2018 e todo esse conteúdo foi usado pelo presidente hoje para falar com a comunidade internacional. É grave, não deixa de ser um momento em que, de fato, claro que a gente vai ter as reações das instituições, da política institucional, mas, de fato, mostra que o presidente Jair Bolsonaro está muito empenhado nisso, está muito empenhado em dizer que o jogo eleitoral do jeito que está não é justo e sem apresentar nenhuma razão para isso. Aquele discurso que é voltado para o que a gente chama de bolsonaristas raiz, né, uma fatia do eleitorado que, dependendo da pesquisa, fala 15, 20, 25% do eleitorado que, independente de qualquer coisa, está com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o presidente vira e mexe, fala muito para esse eleitor, para esse público. A política também sabe disso, né? Eu converso com os senadores, os deputados que sabem que tem muita coisa que o presidente fala que é mais voltada para esse eleitorado bolsonarista. Esse discurso saiu do eleitorado bolsonarista, ele não é mais, ele está agora no mundo, ele está literalmente no mundo, né? Uma fala forte, grave, voltada hoje para toda a comunidade internacional, que, claro, vai se manifestar preocupada, como a própria reportagem da Economist que vocês citaram já manifesta essa preocupação.